Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. Esse deve ser o nosso anseio. Salmo 46, verso 4 diz que há um rio cuja as correntes alegram. O que é que alegra Deus? O que é que alegra a cidade de Deus? Não é o rio, é a corrente que ele provoca. É o movimento das águas que provoca. Então assim, não é o rio que alegra a cidade de Deus, é a corrente que esse rio produz. Ou seja, é o movimento que esse rio produz. Porque se essa Bíblia, se o Espírito Santo, se Jesus, se a unção não provoca nada em você, então nós vamos ficar mexendo na água até, amém? Amém? Uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, o que faremos para executar as obras de Deus? João capítulo 6, versículo 28 e 29. Jesus respondeu dizendo: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Por isso eu creio em Jesus. Só faz a obra de Deus corretamente quem crê em Jesus. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos homens aqui que pregam sobre Jesus. Eu louvo a Deus. Às vezes eu estou viajando, às vezes assistindo, não estou aqui na igreja nos dias de culto. Nós temos uma gama de irmãos aqui que ministram poderosamente. Eu sempre ouço o Fernando, Jackson, o Gladson, Davi, o pessoal que ministra aqui. E eu louvo a Deus porque todos falam muito de Jesus. Fernando então nem se fala. Acho que eu vou falar de Jesus. A gente falar de Jesus, fala de outra coisa, né? Às vezes as pessoas vou pregar o evangelho sobre Jesus, a pessoa está esperando outra coisa. Às vezes a gente quer que as pessoas pregam sobre elas. Jesus está voltando para os púlpitos, irmãos. As pessoas estão pregando sobre Jesus, amém? E é terrível você continuar fazendo algo sem acreditar naquilo que você está fazendo. Então você precisa acreditar, mesmo que o que você está fazendo não esteja surtindo um resultado como você gostaria que isso acontecesse. E às vezes as pessoas param, não perseveram pela falta do resultado. A perseverança mesmo, ela só existe quando não tem resultado, irmãos, né? Você precisa de perseverança para continuar até que aquilo aconteça, amém? Isso é exaustivo, é difícil, mas nós precisamos continuar crendo, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, ó, crê somente. Diga, ouça e obedeça. Ouça e obedeça, é isso. É o que está faltando às vezes na nossa geração, é obediência. É ter alguém para obedecer, ter alguém para prestar conta. Certamente se você é uma pessoa rendida a Jesus, Deus vai colocar alguém sobre você para que você também obedeça. Para quê? Para você exercer o princípio da obediência. Não é por outro motivo. Se aquela pessoa que você está obedecendo usar aquilo para te subjugar e te prender, Deus trata com ela. Mas Deus sempre prepara pessoas para a gente estar submetidas a elas, porque é o treinamento para a gente se submeter a Deus. Aleluia. Isso é exaustivo demais. Agora é impossível você continuar fazendo alguma coisa que você não crê nela. Agora é impossível você crer. É possível você continuar fazendo sem crer, mas é impossível você continuar crendo sem fazer. Então crer é a chave, irmãos. Não é fazer, é crer. Crer vai te arremeter em lugares que você precisa fazer, porque senão pode acontecer que você faça coisas que você não crê nelas, ou que você faça coisas que Deus não mandou você fazer. E aquilo que a gente chama de eficiente e eficaz. O eficiente, ele faz tudo bem feito, mas o eficaz faz aquilo que precisa ser feito. Às vezes o cara faz tudo bem feito, mas não faz o que precisa ser feito. E o que o Senhor quer é que você seja eficaz para ser eficiente. Você está querendo ser eficiente para ser eficaz. Não, você tem que ser eficaz. Primeiro fazer o que é para fazer, e aí Deus vai te dar sabedoria para você fazer com excelência. Ah, mas eu faço tudo com excelência. Às vezes você faz tudo com excelência, mas não é o que Deus mandou. E isso não provoca nada nos céus. O que provoca nos céus é obedecer a Deus. Não é fazer. Tem muita gente que faz muitas coisas boas, coisas aplausíveis, coisas que dá para apreciar e uau, mas não mexe com as regiões celestiais.
Então a gente tem que pensar nisso. Amém? Amém? Por que a gente é tanto... Qual é o número de crentes hoje do Brasil? 30%? 40%? E a gente não consegue mudar a fibra moral dessa nação. Por quê? Porque vai ver, a gente está fazendo coisas que não é para fazer. Tem uma fibra moral nessa nação, tem um teto que a gente precisa sobrepujar isso. Tem um teto que a gente precisa. Se cada um fizer a sua parte, a prática da justiça é que realmente manifesta se estamos ou não praticando o reino de Deus. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então, a prática do reino é que define ou não se eu estou vivendo no reino de Deus. Não adianta eu ir para o púlpito no domingo e falar do reino de Deus. Não adianta eu dizer que eu sou a igreja do reino de Deus. Eu tenho que praticar o reino de Deus. E a prática do reino, ela é manifesta por um povo ou por uma geração que realmente está praticando o reino de Deus. E nós estamos justamente nesses dias, né? Dia 29 de setembro agora é o dia que muda o calendário judaico, né? Dia 1º de setembro começou o Yom Kippur, 40 dias, né? Techuvá, que é voltar a Deus. E foi justamente nessa semana que Deus ministrou o meu coração sobre isso. Voltar a Deus num lugar. Eu não estava desviado, mas assim, a gente precisa se analisar. Voltar sempre a Deus, porque voltar a Deus implica em você correr mais rápido. Voltar a Deus implica em você acertar no alvo. Às vezes a gente tem dificuldade de voltar em alguns lugares em Deus, e a gente quer só ir para frente. Vamos indo, nós somos proféticos, vamos para frente. Mas o profético pode se tornar patético se eu não tiver um propósito definido por Deus. Não é por mim. O propósito é definido pelo Senhor, e é o Senhor que dirige a minha unção. A unção não me blinda e ela não me dá autoridade para fazer o que eu quero. Amém? Amém? Então eu oro. A chave dessa mensagem de hoje é essa para mim. Deus está restaurando a nossa atenção. Um povo desatencioso à voz de Deus, desatencioso ao propósito de Deus, não vai cumprir o seu propósito. Vai estar na igreja, vai fazer muita coisa, vai exaustar, vai cansar, vai enfadar, vai ficar ressentido, vai ficar ofendido, vai ficar depressivo, quando não frustrado. Por quê? Porque trabalhou para Deus sem ouvir a voz de Deus. O perigo, a arma de Satanás contra os nossos dias é essa. Você acha que o diabo quer tirar você da obra? Não. Ele quer que você faça as coisas sem Deus. O diabo não quer parar você, ele quer que você trabalhe mais. Ele quer te cansar. Porque cansado você vai se ofender. Você vai ficar exausto, exaustivo. E aí vai ficar ressentido. Por quê? Porque parece que as pessoas, elas não dão ênfase ao que você está fazendo. E às vezes Deus permite isso mesmo, para você saber que muita coisa que você está fazendo não faz sentido. É bom, mas não faz sentido para aqueles dias. E aí você vai ficando depressivo. E aí você já começa a ficar culpado por estar vivo. Por que você acha que muitas pessoas se suicidam? É a culpa de estar vivo. Ou seja, todo mundo tem uma expectativa no que eu faço, mas não celebra quem eu sou. Todo mundo tem uma expectativa no meu funcionamento, mas não celebra a minha vida, não celebra o meu casamento, não celebra a minha família. E isso com o tempo vai cansando você. E Deus permite isso sim, para você voltar em alguns lugares. Eu quero falar sobre isso hoje. Eu não sou psicólogo, gostaria de ter sido, mas eu vou usar a Bíblia hoje para pegar você por dentro. Você vai sair daqui com raiva de muita coisa que você está fazendo. Eu te garanto. Enquanto eu falar, algumas chaves vão virar dentro do seu espírito. Enquanto eu estiver falando, eu não quero mexer com o seu emocional, ainda que isso vai acontecer. Mas eu quero que você tenha um encontro com a sua realidade.
Nós precisamos, porque os dias vindouros só vão ser frutíferos na nossa vida se nós tivermos um encontro com a nossa realidade agora. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, é antes de 2 Samuel, capítulo de número 10. E posso dizer uma coisa? O filho, quando estava lá comendo com os porcos, ele reconheceu que ele estava errado. Reconheceu ou não reconheceu? Mas ele já veio preparando um monte de argumento, lembra? Se eu vou chegar lá, vou dizer para meu pai que eu errei, que eu fiz isso. Ele estava preparando os argumentos e o pai estava preparando uma festa. Então você não precisa argumentar com Deus que você está errado, Ele já sabe. Não, pastor, mas é que eu já amadureci, eu sou um homem maduro. Irmão, você sabe qual é a diferença do homem maduro e do imaturo? Nenhuma. Os dois sem Jesus não servem para nada. Só que o maduro já sabe disso. O imaturo ainda não descobriu. Ele acha que Deus precisa dele, do que ele faz para Deus amá-lo. Então ele faz um monte de coisa para Deus querer ele, porque na vida dele poucas pessoas o quiseram. Então ele está tentando comprar o amor de Deus pelo serviço. Ele está tentando fazer algo para se sentir alguém, e ele não precisa disso. E Deus vai te pegar aqui hoje. Quando esse jovem que estava sentado aqui na frente começou a botar a mão no coração, Deus me deu uma palavra. Eu vou mexer em corações aqui hoje. Eu não sabia que era no coração, mas imaginei, com a mão no peito. Deus estava falando comigo. Eu vou mexer nos corações aqui hoje. E era um jovem, não era um idoso. Para deixar bem claro que quando Deus quer tratar, a idade cronológica não tem problema nenhum. Deus trata com quem Ele quiser. Amém, queridos? 1 Samuel capítulo 10 e o versículo 5 diz assim: então chegarás ao outeiro de Deus, aonde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto. Profetas descem do alto. Eu sou um profeta na caverna. Profeta não fica na caverna. Aleluia. Profeta na caverna, quando um profeta vai para a caverna, é porque ele está discordando do que Deus está fazendo. Quando Elias foi para a caverna, ele disse: eu estou na caverna. Está na caverna porque você discorda do movimento de Deus. E Deus foi lá atrás dele e disse: o que você faz aqui? Ele disse: só eu que trabalho, eu estou sofrendo, o senhor não está vendo. O senhor disse: você é doido, rapaz, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Você acha que é só você que é o dono da verdade? Então um profeta, quando vai para a caverna, ele está discordando do que Deus está fazendo. Então perca esse vocabulário. Eu sou o profeta da caverna, eu não estou na internet, eu estou na caverna. Não, o profeta ele está sempre apontando o caminho correto. Seja debaixo de uma árvore, seja na internet, seja com uma música, seja com uma pregação. Profeta na caverna, muitas vezes ele está discordando do movimento desses dias. E profeta não é para apontar o defeito. Aponte o defeito se você tiver uma palavra de Deus para solucioná-lo. Todo profeta da Bíblia diz: assim diz o Senhor está triste com vocês, o Senhor vai matar vocês, o Senhor vai acabar com vocês, mas se vocês fizerem isso. Ele sempre apontava o caminho, Fernando. Um profeta, ele sempre mostra o defeito e mostra a solução. Vamos lá. Me dá graça hoje, Jesus, para falar essa palavra, que ela mexeu muito comigo. Muito. Eu estou mexido, irmãos. Eu tive que parar algumas coisas que eu estava fazendo na minha vida, assim, e eu entrar para dentro de mim e me refazer. Eu não estou pregando para você melhorar, eu estou pregando algo que está mudando a minha vida, mudando a minha visão acerca da igreja, mudando a minha ótica acerca do Brasil. Amém? Está mudando. Aleluia. Estou pego. Então você vai encontrar um grupo de profetas que desce do alto, procedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Então assim,
os músicos desses dias, os ministros desses dias, vão ter que entender a profecia. Eles vão ter que descer do alto e entender que o instrumento na mão dele, que a capacidade que Deus lhe deu para tocar, para ministrar, não tem a ver só com a musicalidade, mas tem a ver com a profecia. Ele vai cantar a profecia. Vai cantar. Por que nós estamos cantando hoje música como há fogo nos seus olhos, deixa o fogo queimar, deixa queimar, deixa queimar. Já viu que nós estamos cantando? Deus já afundou os barcos, eu já afundei os barcos, e se ele vier, quem pode fazer alguma coisa? E o que fazer quando ele vem? Já viu que nós estamos cantando? Céus e terra se encontram. Já viu as músicas? As músicas que estão sendo cantadas hoje são profecias apontando para algum lugar. Ah, mas tem um monte de erro teológico. Não importa. Presta atenção no que ela está tentando dizer. Os erros teológicos a teologia conserta. Mas a música está apontando algo. Então, os profetas desses dias têm que entender que os instrumentos na mão dele, a Bíblia na mão de um pregador, os instrumentos na mão de um... Às vezes as pessoas pensam que eu levo o Reuel para fazer fundinho, para ficar melancólico, lugar para todo mundo chorar. Não, irmãos. É porque, infelizmente, a gente chega em alguns lugares que músicos não entendem o que estão fazendo ali. E às vezes, muitas vezes, a igreja não entende. Se elas entendessem quem são aqueles meninos e aquelas meninas, investiriam mais naqueles meninos e naquelas meninas. Foi o que Davi fez. Davi pegou as 3 famílias, Amã, Jedutum e Asaf, separou 3 famílias para ministrar diante do Senhor, mas Davi cuidava daqueles homens. Ministrava com aqueles homens, abençoava aquelas pessoas. Então assim, tem que, entendeu? Uma coisa que a gente precisa perder na igreja é: eu sou voluntário. Deus não faz a obra dele com voluntários, ele faz com filhos. Amém? Ninguém é voluntário na igreja, irmão. Todo mundo precisa de algo. Todo mundo precisa de algo. Amém? Louvado seja Deus. Então a igreja também precisa entender isso. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas tá bom. Eles desciam do alto com saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Eles não estarão cantando aqui. Eles vão estar profetizando. Eles vão estar apontando um caminho. E aí o que é que acontece? O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás com eles e serás transformado em um outro homem. Você vai entrar nesse ambiente, Saul, você vai pirar. Você vai ser transformado num outro homem. Quando estes sinais vierem para fazer o que achar, quando esses sinais te vierem, tem uma vírgula aqui, perdão. Faz o que achar na tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Você está entendendo isso? Primeiro você tem que estar num ambiente onde aponta um caminho. Depois então você faz o que está na tua mão para fazer. Olha o versículo seguinte, verso 8. Descerás adiante de mim a Gilgal, certamente eu descerei a ter contigo para oferecer holocausto e sacrifício de ofertas pacíficas. 7 dias esperarás. Esse mais aqui é terrível. Sempre tem um mais do que Deus faz, irmão. Está tudo indo certinho. Depois Deus diz assim: mas tu espera 7 dias. Mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declare o que tu há de fazer. Você percebeu aqui um paradoxo? Ele diz assim: quando esses sinais te vierem, faz o que está na tua mão para fazer, mas espera que eu vou te dizer o que tu vai fazer. Você está me entendendo? Ele diz: você pode poder fazer tudo, mas não é que significa que você pode fazer tudo, que tudo você deve fazer. Pegou? Não é porque você pode fazer tudo, significa que tudo você pode fazer. Aí o profeta diz: espera 7 dias que eu vou ter contigo,
Nós vamos dar uma chapadinha junto. E aí eu vou te dizer o que tu has de fazer. Virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Aleluia. Irmão, glória a Jesus pela sua palavra, Deus. Obrigado. O verbo vivo está entre nós. Aleluia. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas parece que a gente vive a vida inteira num processo de abrir mão. Você já viu isso? E agora eu não sei quanto a você, mas quanto mais eu abro mão, mais Deus me faz crescer. Deus não me faz crescer quando eu pego muitas coisas. Ele me faz crescer quando eu abro mão de muitas coisas, para andar naquilo que Deus me chamou para andar. Algumas pessoas vão ter que se esvaziar. Alguma Deus vai ter que esvaziar ela, porque como ela não se esvazia, Deus pega o balão e fura ela. Você está me entendendo? Tem pessoas que elas se esvaziam, elas botam para fora. Tem pessoas que não, Deus tem que furar elas, para elas mesmas se esvaziar. Agora, ou por você ou por ele, vai acontecer. Não, você não vai escapar disso. Se você quer andar na profecia, você quer ser ungido de Deus, irmão, veja bem, essa casa aqui tem o Mevon Academy, treinamento, nós temos cursos, temos escolas. Aqui todo mundo é Bible Man aqui. O pessoal prega, os adolescentes pregam, as jovens pregam, e pregam demais. É uma gentarada que prega aqui, mas tem Bíblia, tem fundamento. Mas irmão, se prepare, porque nós estamos vivendo num tempo que esse equilíbrio precisa ter o preparo e a unção. Uma geração que só se prepara para pregar, mas não tem unção, ela não vai mudar nada. Porque o que quebra o jugo não é a sua inteligência, é a unção que quebra o jugo. Então é muito comum você poder estar preparado, mas não estar ungido. E é muito comum também você estar ungido e não estar preparado. Você vai cortando tudo que aparece, porque eu estou na unção e eu acho que eu posso cortar tudo. Não. Esses dias não são dias de clínicos gerais, são dias de especialista que tem que cortar o lugar certo. Não são dias de curativo. Passa aqui no escritório, recebe um aconselhamento, faz um curativo. Não, são dias que o bisturi vai pegar, meu irmão. Vai pegar, amém? Então o senhor está dizendo que eu estou endemoniado? Não, o diabo de Deus já venceu na cruz. O problema não é mais o diabo, o problema é você. O problema é esse desgraçado que está aí dentro. Eu li um livro, aquele O Impostor que Habita em Mim. Meu Deus do céu, eu li aquele livro, fiquei com raiva do autor. Eu disse, esse cara, quem me contou para ele? Quem contou a minha vida para esse cara? Eu odiei ele nos primeiros capítulos, mas depois eu amei ele, né? É por isso que tem muita gente que não gosta de você, Beth. Tem muita gente que não gosta dos conselheiros, porque os conselheiros vão meter da mão e clá! Quando chega a pessoa diz, não, eu não vou mais. Está errado, está amarrado, está doido, não vou mais. Porque o confronto é terrível, né? Agora é confronto, não é afronta, querido. O confronto você recebe de pessoas que põem a mão dentro de você para tirar o câncer, para tirar aquela coisa que está te matando. Amém? Não é para parar seu ministério. Quem te afronta quer te parar, mas quem te confronta quer ver você seguir saudável, quer ver você continuar saudável. Então a igreja do confronto, ela está nascendo. Se você está sentado num culto e você começa a se incomodar, e você diz, não vem mais aqui, está doido, é muito dura essa palavra. Jesus falava de vez em quando assim, vocês querem ir embora? Pode ir. Eu olhava para trás e todo mundo dizia, está doido, é duro esse discurso. Eles queriam que Jesus multiplicasse pão, e Jesus dizia, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Eles queriam pão, e Jesus disse, vocês têm que comer da minha carne. Escandalizava, porque eles diziam assim, eu quero é pão, e Jesus quer que eu como da carne dele. Esse Jesus é um canibal. Ele dizia, dura esse discurso, que está doido, você está falando umas coisas que não está na Torá. E aí Jesus sentia o clima, olhava para trás, o que estão atrás de mim? Você quer ir embora? Pode ir, até porque eu estou indo para a cruz, e na cruz só cabe um. Quem vem atrás, irmão, vai sempre empurrando o primeiro para a cruz. Mas fique tranquilo, você vai ser o primeiro daqui a pouco. Quem vem atrás sempre empurra o primeiro para a cruz, não é? Vai tu primeiro. Esse dia eu vi um vídeo de um cara assaltando, o cara puxou o revólver, um se escondeu atrás do outro. Mas daqui a pouco você é o primeiro também.
E alguém vai estar atrás empurrando você para o sacrifício. Faz parte, essa é a vida. O problema é que nós tiramos o sofrimento da igreja, nós tiramos o sacrifício da igreja, e hoje a gente não sabe lidar com o sacrifício, porque a igreja fast food. A gente tem a igreja da campanha, a igreja que 7 dias você resolve sua vida, a igreja que 21 dias você resolveu toda a sua vida, acabou, você pode voltar para casa, assistir o Fantástico, acabou, você não precisa mais, já cumpriu o propósito. A gente não vive uma vida saudável, a gente não respeita as fases. Irmão, uma lagarta, ela não precisa orar para virar borboleta, ela precisa viver o processo. A lagarta rasteja, ela não acorda de manhã e diz: Deus, eu quero ser uma borboleta. Deus diz: e você já é uma borboleta, seu cabeção. É que você não respeita o processo. Cada vez que eu quero empurrar você para dentro de um casulo, você diz: não, eu quero voar. O Senhor diz: eu sei. É que você não respeita o processo, e você está fazendo campanhas e campanhas, monte, oração, jejum, tudo isso é lindo, mas não para virar borboleta. Tudo isso é lindo para você ser transformado, mas você não respeita a metamorfose. Você não respeita, e a sua opinião é que vale, o que você pensa é que vale, o que você faz é que é importante. É isso, é o que você faz. E quando eu falei metamorfose, muita gente lembrou do Raul Seixas, eu tenho certeza disso. Na hora, eu tenho certeza. O profeta Raul Seixas. Eu sei que você lembrou. Na hora veio aqui na mente o Raul Seixas. Fumava um baseado e cantava essa música e dizia: tá tudo certo. Não, querido, a metamorfose de Deus é diferente, né? Mas uma coisa está certa: não adianta ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Você tem que respeitar as revelações que Deus está trazendo para esses dias. Uma coisa é uma coisa só. Não vai dizer que eu estou dizendo que o Raul Seixas é profeta, hein? Uma coisa estava certa. Não adianta ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é isso que está te matando, porque você tem uma velha opinião formada sobre tudo, mas não respeita os dias que está vivendo. Por isso que quando Jesus chegou em Jerusalém, tudo organizado, leproso com leproso, prostituta com prostituta, sacerdote com sacerdote, publicano com publicano, Jesus misturou tudo. As prostitutas se convertiam, viravam diaconisa. Os leprosos ele abraçava e beijava. Verdade, os bandidos viravam presbítero, né? Os cobradores de impostos viravam discípulo e apóstolo, né? Todo mundo. E aí a religião, quando olhou isso, disse o quê? Ele está endemoniado, ele tem demônios, porque estava tudo organizado, ele misturou tudo. Não tem como curar uma geração sem misturá-la, querido. Não cura, você não cura uma geração sem misturá-la. Você não cura uma geração sem. Você tem que andar no meio, você tem que estar lá no meio. A cura sempre é de dentro para fora. Você quer ir curar de fora para dentro. A cura sempre é de dentro para fora. Por isso que Deus veio habitar no homem, para de dentro para fora transformar esse homem. Deus não colocou uma vestimenta de cristão em você, Ele colocou quem Ele é em você. Ele colocou um sapato evangélico em você, Ele não colocou um manto evangélico. Ele colocou o Espírito dEle, a vontade dEle, o sentimento dEle, o caráter dEle veio habitar em você, para cada vez que Ele grite aqui dentro, você saiba que tem que ser transformado de dentro para fora. Por isso que muitos querem fogo na igreja. Ô pastor, vem pregar na minha igreja, nós precisamos de fogo aqui. Quer fogo na igreja, mas não quer fogo na sua vida. Não quer fogo na sua vida, na sua casa, na sua família. Quer fogo na igreja. Não, querido, se você está rastejando, para de orar para voar. Parar de orar pode dizer na internet que o pastor Luiz falou para você parar de orar para voar. Você tem que respeitar o processo. E sabe qual é o processo? É entrar no casulo.
E crisalidar, a palavra crisalidar no original vem da palavra entrar em crise. Ai. Sabe o que Deus está falando para você? Para você parar de rastejar e voar, você tem que entrar numa crise. E é exatamente o que está acontecendo com você, Brasil. Você está vivendo uma crise para voltar à sua ideia original, para voltar à sua identidade original, a identidade que Deus te deu. Amém? Brasileiros, exportadores de brasa. Mas se não queimar aqui dentro primeiro, não vai queimar lá fora. Se não queimar aqui dentro primeiro, não vai queimar lá fora. Alguém levante a mão e solte essa unção sobre mim. Solte essa unção sobre esse ambiente. Aleluia. Glória.